Você que já assiste os vídeos do meu canal deve pensar uma coisa um pouco normal, né? Bruno do céu, você passa muito pano pro Bolsonaro, você fala muito bem dele, você trata ele como se fosse alguém sem defeitos, sem pecados, sem erros. Na verdade, não é bem por aí, né? Eu realmente acredito que tivemos um bom presidente durante 2019 a 2022, alguém bem intencionado que tentou trabalhar uma agenda que fosse positiva para o Brasil. Até falo uma coisa para vocês muito clara, muito objetiva também, que é o seguinte: Bolsonaro ele trabalhou dentro daquilo que estava ao seu alcance. Ele não tinha o judiciário do seu lado e nunca teve nem sequer o Congresso, né? Basta lembrar aí algumas trairagens que aconteceram dentro do próprio PSL e também, né, a abertura dele ao centrão, que fizeram parte, inclusive, do jogo político, né? Então isso não interfere muito em relação ao Bolsonaro em si, né? Ele teve que trabalhar com as cartas que ele tinha na mão, né? Mas eu queria conversar com vocês sobre 5 pontos que eu vejo como fundamentais que Bolsonaro de fato errou como presidente. Vamos falar sobre isso logo após a nossa amada e querida vinheta. Vamos embora. Vamos lá, pessoal. Antes de qualquer coisa, o primeiro ponto, o primeiro erro de Bolsonaro no governo. Primeiro, número 1, aliança com generais melancias. Sim, nós tivemos aí no governo uma aliança, um governo muito mais positivista do que conservador. Muito embora Bolsonaro tivesse na sua base eleitoral pessoas cristãs, pessoas que realmente tivessem valores, né, cristãos, né? Mas a relação com militares, e aqui vale um adendo importante, toda a nossa escola superior de guerra, ela parte de uma filosofia positivista, de Antônio Conte, que, assim como o professor Olavo de Carvalho sempre falou, é uma aliança política, né, desculpa, aliança é uma palavra muito correta, é uma ideologia política muito parecida com o socialismo, só que com uma diferença fundamental, que é o eficientismo da máquina pública. É trabalhar basicamente dentro da lei, dentro dos rigores da lei e principalmente obedecendo às instituições. Isso explica, por exemplo, porque Bolsonaro sempre trabalhou dentro das 4 linhas, por conta dessa agenda positivista, né? Então, ele acabou não criando rupturas institucionais dentro do seu governo. Não que isso seja certo ou errado, mas por saber que seria um governo de oposição, inclusive ao judiciário, ao todo o judiciário no Brasil, acabou criando um clima de animosidade que resultou logo após no fim do seu governo. Aqui eu falo uma coisa muito clara: Bolsonaro não foi derrotado nas urnas, foi derrotado por um sistema político, que são coisas bastante diferentes. Vamos ao segundo ponto. Bolsonaro não judicializou nada enquanto foi presidente. Foram ataques e mais ataques da imprensa, chamando Bolsonaro de genocida, chamando Bolsonaro de nazista, né? Tiveram vários ataques dos mais diversos, jogaram futebol com a cabeça do presidente. Enfim, né, durante o período que nós tivemos aí de lockdowns e tudo mais, teve inclusive jornalista que disse que torcia para que Bolsonaro morresse. O que aconteceu com eles? Absolutamente nada. Na verdade, essa fraqueza de Bolsonaro fez com que seus inimigos políticos eles ganhassem ainda mais força contra ele mesmo. Então, pensa numa coisa: se desde o primeiro momento o primeiro jornalista que tentasse criar qualquer factoide, qualquer noticiazinha idiota contra ele, tivesse tomado um gancho,
talvez os outros teriam pensado 2, 3, 4, 5 vezes porque doeria no seu bolso. Gastaria tempo com advogado, gastaria tempo com, com tribunal. Isso daí, esse desgaste já faria as pessoas, essa oposição inescrupulosa, não perder tempo agindo contra ele. Então, vamos para o terceiro ponto que eu vejo como erro de Bolsonaro. Bolsonaro não alimentou lideranças municipais em 2020. E aqui eu falo para vocês que o grande problema foi a aliança feita com o Centrão logo depois de 2019, quando teve toda aquela trairagem do PSL, fez com que ele acabasse abraçando pessoas como Ciro Nogueira e Arthur Lira, até pela questão de sobrevivência do governo e tentar passar algumas pautas que ele via como positiva. O grande problema disso foi que dentro do seu eleitorado, as pessoas que estavam próximas, tirando um ou outro, como Nicolas Ferreira, por exemplo, e até alguns outros também em São Paulo, acabaram não conseguindo emplacar, por exemplo, campanhas locais que poderiam dar fôlego, eu não digo ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, mas a pautas conservadoras e anti-progressistas no Brasil. Então, esse ponto que eu vejo do Bolsonaro não ter se movimentado, na verdade, o único que fez alguma coisa foi Eduardo Bolsonaro, que fez algumas viagens, trabalhou algumas lideranças mais pontuais com algumas palestras, mas não passou disso. Então, esse ponto eu vejo como um erro do governo. Quarto ponto, Bolsonaro errou muito na comunicação. Isso eu acho que foi fundamental, inclusive, para a mídia criar narrativas e criar factoides, até muitos deles ridículos, não só contra Bolsonaro, como contra seu próprio clã. Aqui eu falo uma coisa, muita gente critica os filhos, mas eu vejo que cada um cumpriu uma função. Carlos Bolsonaro trabalhou na comunicação de rede social e foi muito bem, aliás, fazendo divulgações positivas do governo. Outro que eu vejo que fez um trabalho muito bom foi Eduardo Bolsonaro, que fazia uma comunicação com a militância no tete-a-tete, viajando o Brasil inteiro. Flávio Bolsonaro, como senador, ele fazia um trabalho mais sujo e de bastidor, que pouca gente sabe, mas era ele que muitas vezes ia conversar com o STF, batia o gabinete de Renan Calheiros e fazia alguns trabalhos internos. No entanto, a falta de uma assessoria de fato, e aqui eu não estou falando da SECOM, que até fez um trabalho interessante de divulgação também de obras, muito embora eu acredito que poderia ter aprimorado algumas coisas, a própria comunicação acabou atrapalhando um pouco. Teve que criar um ministério de telecomunicações, não sei para quê, botou um isentão lá dentro, que é o Fábio Faria, próximo, inclusive, da família Bravanel, não sei para quê, e foi um governo que acabou falhando. Bolsonaro falhou muito, aquela história do imbrochável, imbrochável. Imbrochável, 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 imbrochável. Foi ridículo, foi absurdo. Não precisava ter feito esse tipo de coisa. Foi para virar piada e a oposição, inclusive essa esquerda inescrupulosa, ficar fazendo meme. Totalmente desnecessário. Quinto e último ponto, vamos lá. Bolsonaro fez péssimas indicações para o STF. Isso é óbvio. Qualquer pessoa que saiba, que entenda um pouco da conjuntura política, sabe que não se coloca, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá no Supremo Tribunal. Você precisa colocar pessoas que tenham aceitação, inclusive, nesse mecanismo político, nesse establishment. Mas a nomeação de Cássio Nunes Marques, ligado aí a figuras como Ciro Nogueira, do Piauí, e que Bolsonaro disse que era um companheiro aí que tomava tubaína com ele, mas não, as suas votações elas foram mais parecidas com o bloco que lá estava do que com essa renovação que o eleitor de Bolsonaro pensou que poderia ter. Sem contar do André Mendonça,
que eu particularmente vejo como uma traição até aos próprios cristãos, né? O público, né, o eleitor cristão de Bolsonaro se sentiu traído por conta dessa nomeação, né? Alguém que, inclusive, deu pareceres favoráveis à manutenção de prisão de Daniel Silveira, né, que, ao meu ver, né, foi o início, né, de todo o fim, né, da política conservadora no Brasil, né? Então, são esses os pontos que eu vejo que foram fundamentais, inclusive, para aumentar a perseguição, né, hoje ditos bolsonaristas, né? Então, tudo isso, né? Então, colocando agora essas 5 pautas, né, dentro desse caldo, a gente consegue enxergar, claro, tendo um olhar, né, crítico do ponto positivo, né, para que talvez futuros governos que talvez consigam se eleger não cometer os mesmos erros que Bolsonaro cometeu, né? Aqui eu falo uma coisa interessante. Olavo de Carvalho falava: o primeiro governo conservador de Bolsonaro, ele precisaria atuar da seguinte forma: quebrando as pernas de seus inimigos, para não dar tempo de reação. Na verdade, ele acabou permanecendo no cargo e hoje conta justamente com a compaixão de seus inimigos, né? Porque afinal de contas a gente sabe, ou ele vai ser preso, ou ele vai se tornar inelegível, né? Então alguma coisa, né, vai acontecer. Basta saber agora como esse grupo, esse estamento burocrático vai agir com Bolsonaro agora. Pois então, pessoal, mal gravei esse vídeo e já saiu uma notícia aí, ó. TSE marca para 22 de junho, vejam bem, 22, né? Parece até que foi proposital o número de campanha. Julgamento de ação que pode deixar Bolsonaro inelegível. Ex-presidente pode ser condenado por abuso de poder político. Vejam só. Né? Então, é isso, né? Apenas corroborando com tudo que eu falei. Né? Bolsonaro agora está de fato na mão do sistema e do mecanismo político brasileiro. Gostaram desse vídeo, pessoal? Espero que sim, espero que tenham gostado. Lembro vocês, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, toca o sininho, né, participe, né, aqui do meu canal. E lembro também vocês, quem quiser aí me seguir no Instagram, tá logo aí, @BrunoAlemande_. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!